versículo 3. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus. Diz assim na palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós damos a Tua palavra, pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, nesse momento que nós vamos ouvir a Tua palavra esta noite. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos receber a boa, perfeita, agradável palavra do Senhor, e nos dê todas as vitórias, Senhor, que a palavra de Deus nos garante, porque a Tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua palavra essa noite, acrescenta a fé em nosso coração, nos dê sabedoria para que essa noite todos nós possamos sair daqui do culto e dizer: hoje eu aprendi algo que vai abençoar a minha vida, como todo culto nós aprendemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3 de Eclesiastes, o versículo de número 1, fala do tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, aqui na terra há tempo para todas as coisas. Aí ele vai dizer quais são os tempos: tempo de nascer e tempo de morrer. Todo mundo nasce, todo mundo um dia vai morrer. O importante é morrer com Jesus. Todo mundo vai morrer um dia, mas morrer com Jesus é o mais importante. No versículo 2 diz: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, tempo de semear e tempo de colher. No versículo 3 ele vai dizer assim: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Ou seja, há pessoas que estão matando, outras estão curando. Ou seja, enquanto umas estão destruindo vidas, outras estão restaurando vidas. O texto também diz, no versículo 3, tempo de derrubar e tempo de edificar. Existe então um tempo de derrubar da nossa vida, tirar da nossa vida aquilo que Deus não se agrada, que vai nos fazer mal. E ele fala também que é tempo de edificar, ou seja, edificar aquilo que é bom para a nossa vida. Então existe tempo para tudo isso. Quando ele fala no versículo 3 também tempo de matar, também pode ser no sentido de matar aquilo que vai nos levar a fazer o que é errado, matar a nossa vontade. A gente usa, por exemplo, uma expressão, hoje está muito calor, quando a gente está com sede: eu vou matar a sede bebendo um copo de água gelada. Você não vai tirar a vida da sede, é uma expressão que você usa. Quer dizer, quando você bebe água, você se refresca. Então você faz algo para proporcionar algo em sua vida. Você faz uma ação e gera uma reação. Matar aqui quer dizer tirar aquilo que não edifica, matar o nosso eu, matar a nossa vontade, tirar da nossa vida aquilo que nos leva a errar, que nos leva a falhar, que nos leva a pecar. Quando ele fala tempo de curar, é tempo de curar outras pessoas e tempo também de curar a si mesmo. Porque, irmãos, há pessoas que não conseguem se perdoar pelos erros que cometeram. A pessoa peca, a pessoa erra e a pessoa gera no seu coração o quê? Um remorso. Remorso é quando a pessoa não consegue se perdoar. Quando nós analisamos a Bíblia, a história dos apóstolos, a gente vê que todos eles pecaram contra Jesus, porque traíram Jesus. Só que, irmãos, a Bíblia vai dizer que dos 12 que traíram, dos 12 que abandonaram Jesus, porque Jesus ficou para ser crucificado sozinho, todo mundo dando o pé, teve um que ele traiu, mas ele não se arrependeu, que foi Judas Iscariotes.
ele carregou no seu coração remorso, ele se culpou a tal ponto que ele tirou a própria vida, porque não conseguiu se perdoar. Ele se matou aos poucos, a tal ponto que chegou à prática de ser apenas um pensamento e tornar a ser uma atitude. Pedro, João e todos os demais apóstolos, eles se arrependeram e voltaram para Jesus. A Bíblia diz que a tal ponto que Pedro ele chorou depois de ter negado Jesus 3 vezes. Ele errou uma vez, ele errou 2, ele errou 3, mas não errou mais. Irmãos, você pode errar uma vez, você pode errar 2, mas não fique constantemente errando. Se você errou, faça o máximo para você não errar. O texto fala aqui na palavra, o que? No mesmo versículo 3, tempo de derrubar e tempo de edificar. Ou seja, se você só foi, entre aspas, derrubado pelo erro e pelo pecado, é hora de você se edificar. Agora vamos ler o livro de Mateus, que eu quero essa noite falar sobre algo que está derrubando muita gente, que está fazendo muita gente cair. Mateus é o capítulo 15. Nós vamos ler Mateus capítulo de número 15. Mateus capítulo de número 15. A Bíblia Sagrada vai dizer no versículo de número 13. Vamos ler a partir do versículo 10. Mateus capítulo 15, versículo 10. E chamando a si a multidão, diz: ouvi e entendi. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes, os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, todo aquele que não está edificado no Senhor, aquele que não derrubou o seu erro, sua vida de pecado, e não quis se edificar no Senhor, será o quê? Arrancado da presença do Senhor. Porque Jesus não pode levar ao céu e não pode salvar o pecador que não se arrepende. É a própria Bíblia que diz que Deus não ouve a pecadores. Se você ler a Bíblia ao pé da letra, você vai dizer: então Deus não ouve ninguém, porque todo mundo é pecador. Irmãos, todo mundo é pecador no sentido de herdar a natureza pecaminosa. Agora, uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver pecando. Irmãos, a pessoa que ela vive pecando e ela não quer ter Deus, Deus está distante dessa pessoa. Porque Deus está do lado da pessoa que está do lado dele, da pessoa que nega o seu eu, nega a sua vida e passa a andar com Jesus. O texto aqui de Mateus capítulo 15 fala do coração do homem. É o título que está na minha Bíblia, não sei se na sua está assim, é diferente. Se você ler a partir do versículo 1 de Mateus capítulo 15, vai dizer assim, acompanhe na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aberta. Então chegaram-se a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém e disseram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Por que não lavam a mão quando comem o pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, a vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e que quem maldisser o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer um que disser ao seu pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor, que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o seu pai nem a sua mãe. E assim invalideis pela vossa tradição o mandamento de Deus. Os fariseus queriam julgar Jesus e julgar os discípulos apenas pelo fato de eles estarem se alimentando da forma que eles não queriam que eles se alimentassem, porque eles tinham um hábito alimentar diferente dos discípulos. E Jesus falou para eles o seguinte: eles não estão pecando porque não estão apenas lavando a mão ou não. É claro, irmãos, que isso também você não pode levar ao pé da letra. Eu me lembro que eu acabei de dizer que a Bíblia não pode ser levada ao pé da letra. A higiene é fundamental. Ou você não lava a mão na sua casa? Eu posso contar um segredo meu para vocês? Vou contar um segredo meu para vocês aqui. Eu não pego na mão de uma pessoa que sai do banheiro e não lava a mão. Pode até ser engraçado. Você vê que uma pessoa saiu do banheiro e ela não lavou a mão,
eu não pego na mão dessa pessoa, eu tenho nojo. Você pode até achar que é frescura, mas é verdade. Porque eu sou muito higiênico, irmãos. Eu vejo que a pessoa, e o que mais erra nisso é o homem. Algumas mulheres também, mas homem é o que mais erra nisso. Uma vez nós fomos num evento, eu não vou dizer qual foi esse evento, daqui da igreja, né? E aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu saí do banheiro, lavei a mão, e eu vi que a maioria dos homens que usavam o banheiro, quando saía do banheiro, já ia direto para a nave da igreja, nem lavava as mãos. Irmãos, isso aí não pode acontecer. Higiene é fundamental. Na igreja que eu dirigia, em São Paulo, eu até ensinava isso nos cultos, irmãos. Eu falava, quando você usar o banheiro, lave as mãos. Isso aí tem que ser ensinado, irmãos. Infelizmente, tem que ser ensinado. Eu, na minha casa, eu posso estar sozinho na minha casa, eu tenho o hábito de lavar as mãos, qualquer coisa. Higiene é fundamental. Então, tira da sua vida essa maneira porca de ser. Desculpa falar, mas é a verdade. Lava as mãos, tenha higiene, entendeu? Usa lá um perfuminho, se cuida. Você não pode se entregar. Mas eu estou com uma roupa bonita, mas tudo bem, mas a questão de se cuidar é fundamental. Eu já falei isso aqui, irmãos, não estou me exaltando, não estou me aparecendo nem nada. Mas qualquer pessoa que vem falar comigo, que me der um abraço, pode ver que eu sempre estou perfumado. Pode ser um perfume fraquinho, pode ser o mais baratinho que tem, mas eu uso. Por quê? Porque eu aprendi que a gente tem que se cuidar. Aí você chega em casa, eu não estou fugindo da palavra não, a palavra não é essa não, tá? Mas só para ensinar, já que se na igreja você não aprender isso, não aprende em lugar nenhum, né? Você chega em casa, trabalhou o dia todo, ficou no ônibus lotado, ficou o dia todo na sua atividade. Irmãos, passa numa doceria, compra lá um house para você deixar no bolso, para ver se tirar o bafo, que você fica o dia todo ali sem escovar os dentes. Quando você estiver no intervalo do seu serviço, vai lá no seu intervalo, na sua hora de almoço, leva uma pasta de dente lá numa necessaire. Eu falo estojo, né? Mas todo mundo fala necessaire, que é mais bonito, né? Lá na sua necessaire, na sua bolsa, sei lá como é que você chama. Vai lá, escova os dentes, usa um perfuminho, se cuida. Isso faz bem, até você chegar na sua casa. Talvez é por isso que às vezes a sua esposa não te beija, seu marido não te beija, seu namorado não te beija, a pessoa que você ama não gosta nem de chegar perto de você. Por quê? Porque você chega perto e está aquele cheiro lá de toicinho. Está aquele cheirinho. Não, irmão, você tem que se cuidar. Entendeu? Eu estou falando isso para o seu próprio bem. Não estou mandando direto para ninguém nem nada. Isso aqui eu estou falando de forma geral. Toda vez que eu falei para os irmãos que a mensagem que eu sempre prego, eu estou gravando essa mensagem, e quem estiver no YouTube vai assistir a mesma coisa, para todo mundo isso. Porque se cuidar é fundamental. E eu vou falar isso, eu repito o que eu vou dizer. Vocês podem ver que aqui na igreja, está ali na minha mochila, eu sempre trago, vou até mostrar para vocês aqui. Cadê? Acho que está nesse bolso aqui, ó. Eu sempre ando com um vidrinho de álcool em gel. E eu sempre estou passando a mão. Não é nojinho de pegar na mão dos outros e lavar, não é isso não, irmãos, é questão de se cuidar. Às vezes você está lá, a pessoa está lá no serviço, ela está lá, alguém espirrou, aí pegou na mão da pessoa, aí a pessoa sem perceber pegou na mão de outra, aí pega na sua mão. Já tem vezes, irmãos, eu chegar na igreja, bom, saudável, e chegar em casa espinando, tossindo. Sabe por quê? Porque talvez eu deva ter pegado na mão de alguém que estava meio gripado e foi lá e peguei gripe também. Isso é normal. Não é questão de, ele faz isso porque tem nojinho de pegar na mão do irmão. Não, irmão, é questão de cuidado. É questão de cuidado. Se qualquer um que pegar minha mochila agora, que está ali, se você abrir, você vai ver que tem até creme lá dentro. Eu posso ser até um pouquinho vaidoso. Tem creme, tem espelho, só não tem beijo porque eu tenho cabelo para pentear. Mas tem creme, tem espelho, tem perfume, tem tudo lá dentro. Eu sempre deixo tudo lá dentro. Por quê? Porque eu aprendi que a pessoa tem que se cuidar. Amém? Amém. Ninguém disse amém porque eu sei que ninguém gostou. Então amém. Vamos voltar para a palavra. Isso foi para ensinar. Então você for no banheiro, homem, mulher, lava a mão. Não seja porcão de pegar na mão os outros com mão de bicho, com mão de outra coisa que é pior ainda. Que é pior ainda. Amém? Lave as mãos. Voltando aqui à Bíblia. Então, os religiosos queriam julgar Jesus simplesmente por esses hábitos que não eram os hábitos dele. Aí o que Jesus falou para eles? Ele falou o seguinte: vocês ficam dando de bonzão aí e tal, só que a palavra diz que o homem deve honrar o pai e o homem deve honrar a mãe. Mas vocês estão burlando os mandamentos de tal forma que
Aqui ele fala isso no versículo de número 5. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao seu pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor, que poderia se aproveitar de mim, não precisa honrar o pai e a mãe. Ou seja, eles colocavam um valor de uma oferta, que se a pessoa ofertasse, se a pessoa honrasse com um valor, com alguma coisa, era superior ao valor de honrar o pai e honrar a mãe. Aprenda: honrar o pai e honrar a mãe não é apenas questão de pessoas que estão na igreja, até quem não é da igreja. Respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar o tio, respeitar a avó, respeitar o próximo, respeitar o vizinho, respeitar o crente, respeitar o não crente, respeitar qualquer pessoa, é fundamental do ser humano. Todo mundo tem que fazer isso. Isso é padrão de vida para conviver bem com o próximo e também com Deus. Ninguém gosta de uma pessoa chata, de uma pessoa mal educada, uma pessoa grosseira. E é como eu falei aqui já uma vez, né? Dentro da igreja, todo mundo é legal, todo mundo é feliz, todo mundo é crente, todo mundo é bom, todo mundo dá paz, todo mundo é feliz. Mas como você é dentro da sua casa quando você chega lá? Será que você é uma boa pessoa? Será que a tua mulher pode mandar no grupo da igreja e dizer assim: o meu marido é um exemplo dentro de casa, a minha mulher é um exemplo dentro de casa, os meus filhos são exemplo dentro de casa? Ou será que da porta para fora você é completamente diferente? Você é duas faces. Dentro da igreja é a face do bom e piedoso. É igual aquela ilustração. É que hoje em dia os pastores não contam mais ilustração, mas às vezes a gente conta algum assim para ilustrar a pregação, né? Mas tinha uma ilustração de um casal que ia para a igreja com um filhinho, né? E sempre quando eles iam para a igreja, o filho ficava contente, feliz. E quando eles iam para casa, o filho ficava triste. E aí um dia, quando o pastor estava dando a bênção final, isso aqui é uma ilustração, tá? Mas é a mais pura verdade, essa ilustração. Quando está terminando o culto, o menininho olha para a mãe e fala: mamãe, vamos ficar aqui na igreja? Eu quero morar aqui na igreja. Aí a mãe dele fala: mas por que, meu filho, você quer morar aqui na igreja? Ah, porque aqui dentro da igreja o papai é tão bom, ele é tão feliz, ele é tão legal com as pessoas. E dentro de casa, ele não é nada disso. Porque dentro da igreja ele tinha uma face, dentro de casa ele tinha outra. Seja um verdadeiro homem e mulher de Deus, dentro da igreja, fora da igreja, no seu local de trabalho. Agora também posso falar até para os jovens, para os adolescentes, para aqueles que têm a sua vida no meio da juventude. Como você é na sua escola? Como você é na sua faculdade? Como você é quando está com seus amigos? Será que você é aquele que dentro da igreja é um cristão e lá fora? Eu não estou dizendo que jovem não brinca, não se diverte, não curte. Eu, quando era jovem, irmãos, eu ia para a praia, eu saía, eu me divertia, eu dava risada. Vocês podem ver que aqui na igreja, eu sempre sento no fundão da igreja, sempre fui no fundão. Na época da escola, sempre sentava no fundão também. Mas eu sabia que dentro da escola, eu tinha que ser crente também. Eu tinha que ter um bom comportamento, eu tinha que ter boas atitudes. Deus tinha que olhar para mim e dizer: ali está o meu filho, que está fazendo o máximo para ser um bom exemplo ali dentro. No local de trabalho, a mesma coisa. Sempre no local de trabalho, aonde eu estou, porque eu sei, meu, que os olhos de Deus, Ele não está olhando a gente só aqui dentro da igreja, Ele também está olhando lá fora, dentro da sua escola, na sua academia, no seu local de trabalho, no meio dos seus parentes, finalzão do ano, naquela festinha lá de final de ano, quando você está com a sua família, está todo mundo lá curtindo um forrozão, está todo mundo lá curtindo funk. Será que você é aquela pessoa que fica no seu canto, no seu lugar? Ou será que você vai dar uma rebolada também e vai dançar também? Será que você é aquela pessoa? Eu não estou aqui pregando doutrina, uso e costume, nada a ver, não estou falando de roupa, nada disso não. Roupa no salmo, a gente fica... Não estou falando de roupa, amém? Estou falando de comportamento. Será que você é aquela pessoa que quando está com os ímpios, você faz a diferença? Ou eles fazem você ser diferente? Só você ler depois na sua casa o que a Bíblia vai dizer no Salmo capítulo 1, que vai mostrar no Salmo número 1, que o verdadeiro servo de Deus é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou usar o meu exemplo, já que eu estou pregando, tem que ser o exemplo. Nos tempos de escola, como eu falei, sempre fui um jovem normal, um adolescente normal, uma criança normal, mas eu era crente. E quando eu estava ali no meio da risada, que é aquela coisa toda da sala de aula, né? Quando eu vi que eles iam começar uma piadinha, falar de sacanagem, falar de qualquer outra coisa, eu já procurava me esquivar. Eu já procurava me comportar, entendeu? Eu já falei: opa, disso aí eu não posso participar.
entendeu? Isso eu já tenho que me manter já no meu canto. No local de trabalho, a mesma coisa, em todos os lugares, porque eu sabia que no dia que eu fosse evangelizar aquela pessoa, evangelizar aquele amigo, ele podia olhar para mim e falar: mas você quer me evangelizar? Qual você? Eu lembro uma vez na época da escola, que tinha uma jovem lá da escola, que ela era crente, e você conhecia ela pela roupa. Então você já entendeu como é que é, né? Saião, aquela coisa toda. E na escola que eu estudava, tinha uma rádio que tocava nos intervalos. Ficava tocando música, né? Isso era anos 90, né? E nos anos 90 era muito famoso aquele grupo El Chan. E eu me lembro que no intervalo, quando dava o intervalo da sala, como era os anos 90 foi a fase do pagode, né? Tava tocando lá El Chan. E eu não via aquela irmã rebolando lá até o chão no intervalo da escola. Eu ficava pensando: mas ela não é crente? Ela não é da igreja também? E com essa atitude, com esse comportamento? Isso aqui não é questão de ser santão, de ser bonzão, irmão. É questão de ser crente, ser de Deus. Amém? É questão de você fazer a diferença. Para você poder chegar a uma pessoa no seu serviço e evangelizar a pessoa, você tem que preparar o terreno para aquela pessoa. Você tem que preparar o coração daquela pessoa. E você vai preparar o coração daquela pessoa com ter um bom comportamento. Eu não sou perfeito, irmãos. Eu já tive meus erros. Eu já tive minhas falhas. Você já errou? Errei. Já falhou? Falhei. Já pecou? Já pequei. Mas, irmãos, a gente se arrepende. E tem uma frase muito interessante do mundo que diz que a gente se aprende com os erros. Então, quando você erra, quando você é derrubado pelo pecado, você tem que se edificar, como nós lemos lá em Eclesiastes. Então, você errou uma vez, errou duas, errou três, não erra mais. Agora, mantenha o mais positivo possível na presença de Deus. E acontece que esses homens não estavam honrando o pai, não estavam honrando a mãe, porque eles colocavam, às vezes, a religião acima da honra do pai e da mãe. E aí Jesus deu uma lição neles, que no versículo de número 6 vai dizer assim, de Mateus capítulo 15, se você está com a Bíblia aberta, diz assim: e assim invalideis pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus falou: vocês estão errando, porque vocês não estão vivendo a palavra. A boca fala de Deus, mas o coração não tem Deus. No versículo 10 ele diz: e chamando assim a multidão, disse: ouvi e entendi. O que contamina o homem não é o que sai da boca, mas... ou melhor, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ou seja, está dizendo o quê? As palavras, as atitudes, a ação, o comportamento errado. Se essa noite nós estamos, alguém está, ou talvez alguém está passando por essas tentações de cometer alguns erros, algumas falhas, graças a Deus que a Bíblia diz em 2 João, capítulo 2, versículo 1, que nós temos um advogado, que é Jesus ao nosso favor. Então, se existe alguma falha em nós, quando nós orarmos, o sangue de Jesus vai passar na sua vida e Ele vai te perdoar. Essa noite Deus não está jogando você na parede dizendo: eu estou lhe condenando porque você errou. Não, Ele está dizendo: eu lhe perdoo, mas eu quero que você faça seu esforço para ser melhor amanhã. Amém? Então a Bíblia diz aqui no Mateus capítulo 15, versículo 13, as palavras. Nós lemos o Mateus capítulo 15, veja o que diz Mateus capítulo 13. Nós lemos o capítulo 15, vamos até o capítulo 13. Mateus capítulo 13. O versículo é o 39. Mateus 15, 39 diz assim. Mateus 15, 39. O inimigo, o que semeou é o diabo, e o que ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que está em escândalo, e os que cometem iniquidade. Iniquidade é pecado. E lançá-lo-ãos à fornalha de fogo. O que é a fornalha de fogo? O inferno. E ali haverá pranto e ranger de dentes, que é no inferno.
Então a Bíblia fala que a pessoa que peca, mas ela se arrepende, ela é perdoada. E glória a Deus por isso. Que se não fosse o perdão de Jesus, nenhum de nós estaria aqui esta noite em nome de Jesus. Já imaginou se Deus pesasse a nossa vida numa balança espiritual, conforme os erros que nós praticamos? Quase nenhum de nós estaria aqui essa noite. Mas graças a Deus, que nós temos acesso a Jesus pela oração. E quando Ele vê no nosso coração que a gente pecou, mas a gente se arrepende, Ele nos perdoa e nos limpa com seu sangue. Mas é uma pessoa que vive pecando, e ela nunca para de pecar, ela não se arrepende. O que acontece com ela? O versículo diz: essa pessoa perderá a sua salvação e irá para o inferno. Mas o versículo 43 diz: então justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, a pessoa que é de Deus, que é falha, que tem erros, mas essa pessoa, ela peca, mas ela se arrepende, ela procura ser melhor na presença de Deus. Essa pessoa é o quê? É abençoada. Além de ser perdoada, um dia vai para o céu. Irmãos, todo pastor já contou isso, né? Todo pastor já contou essa história, né? E eu vou ser mais um deles que vai contar essa história. Quando chegarmos no céu, nós vamos ter aquela surpresa das pessoas que nós esperávamos que ia estar lá e não vai estar, e aquelas que nós nem acharíamos que chegaria lá, mas vai estar lá. Por quê? Porque para chegar no céu, meu irmão, é necessário ter um comportamento diferente, ter uma atitude diferente. Mas você observa no versículo de número 39 que diz o quê? O inimigo que o semeou. A Bíblia está dizendo então o quê? Que o diabo semeou no coração das pessoas o quê? O pecado. Agora, se você ler comigo o texto de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, eu vou pular aqui para a gente encerrar, caminhar para o final. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 5. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Diz assim. Vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor o homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. A Bíblia diz então que Caim ficou com raiva de Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. O diabo semeou no coração de Caim. Está vendo lá? O seu irmão é melhor que você. Está vendo lá? Ele é melhor. Deus aceitou ele, não aceitou você. Você não vale nada para Deus. O diabo começou a tentar a vida de Caim, dizendo que Deus não aceitava, Deus não amava, Deus não gostava dele. Começou a falar no coração de Caim. O que a Bíblia vai dizer? Vamos avançar, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, e sobre ti ele deve dominar. O próprio Deus falou para Caim o seguinte: Caim, o seu coração está sendo tentado, a sua mente está sendo dominada. Ou você vence esse pensamento mal que está na sua cabeça, ou ele vai vencer você. Ou você domina, ou você é dominado. Igual nós falamos aqui outro dia na escola bíblica sobre a tentação, vocês vão lembrar. A tentação, a pessoa, ela deseja se ela quer pecar ou não. Ela cria uma resistência. Eu não vou ler os versículos que eu li na escola bíblica, mas você deve lembrar disso. A pessoa, ela se entrega à tentação ou ela vence a tentação? Diz a Bíblia que quem caiu, ele não venceu, ele se entregou. Ele ficou com raiva do irmão. O diabo plantou no coração dele a raiva. O diabo plantou no coração dele a ira.
Às vezes quando você estiver com raiva, quando você estiver com ira, quando você estiver com ódio, quando você estiver triste, quando você estiver chateado, ora a Deus, fala assim: oh, tira da minha vida esse pensamento, tira da minha vida isso. Eu não quero que isso me domine não, Senhor. Eu quero que isso aí saia da minha vida, eu quero que isso aí saia de mim. Quando você tiver algum sentimento estranho, ora a Deus, fala: Senhor, me ajuda. De mim mesmo não posso vencer, mas eu peço tua ajuda. Ajuda, Espírito Santo me ajuda. Deus me ajuda, Senhor me capacita, que eu possa vencer e não ser vencido. Mas Caim não orou a Deus. Você não vai ver na passagem bíblica Caim orando a Deus. Você não vai ver isso. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando no campo, levantando-se Caim contra o seu irmão Abel, o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele lhe disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Veja que Caim ainda foi grosseiro com Deus. Irmãos, que pecado terrível a pessoa levantar a boca, levantar a voz contra Deus, falar contra Deus, ofender a Deus. Deus sabia aonde Abel estava? Claro que Deus sabe, irmão. Deus conhece tudo. Deus fala: Caim, onde está o seu irmão? Deus sabia que Caim tinha pecado? Sabia. Mas o que Caim falou? Ora, eu vou saber? Eu sou guardador do meu irmão? É como você fala: eu sou segurança do meu irmão? Eu sou vigia do meu irmão? Ele foi grosseiro com Deus. Sabe o que Caim devia ter falado? Senhor, eu confesso que eu pequei. Eu fiquei com raiva dele, eu matei ele, cometi um crime, me perdoa, Deus, eu errei, eu falei, me perdoa, Senhor. Dobrasse o joelho e fala: me perdoa. Se ele fizesse isso, Deus teria perdoado ele. Mas se você vai ver, em nenhum momento ele fazer isso, ele foi respondão com Deus, ele foi grosseiro com Deus. Versículo 10 diz: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu da terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão, da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não terá mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então vagabundo não é uma ofensa, está na Bíblia, né? Vagabundo serás na terra. Deus falou para ele: você vai ser fugitivo. As pessoas vão te procurar, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão querer te destruir. Caim, você não vai ter paz. Porque Deus jogou uma praga sobre Caim? Não, porque Caim buscou o que? O mal. Todo aquele que busca o mal, colhe o mal. Todo aquele que busca o bem, colhe o bem. Todo aquele que tem o esforço para mudar, pode mudar. Ainda há tempo de nós mudarmos a nossa vida para melhor, cada dia mais. Se hoje você está falando, a palavra hoje é para mim, eu sempre tenho que mudar, irmão, fica tranquilo, eu oro por você para que você seja a pessoa mais abençoada dessa cidade. Mas que você chegue lá de fora dessa igreja e você fala: Deus, eu vou me esforçar para amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Eu vou me esforçar, Deus, para depois de amanhã ser melhor ainda. Deus, eu vou me esforçar para ser o melhor crente da minha igreja. Para que o pastor olhe para mim e fale: oh, você é uma bênção. Você é a pessoa mais crente dessa igreja. Não para exaltar você, ninguém merece ser exaltado, mas para reconhecer que você é o quê? É uma pessoa esforçada. Você não é rebelde, você não é desobediente. Caim foi rebelde, foi desobediente e ele colheu o mal. Irmãos, eu teria mais textos para ler aqui na minha pregação do meu esposo, mas eu vou encerrar a palavra agora. Mas eu só vou ler mais um versículo da palavra essa noite para nós entendermos aqui. Abra sua Bíblia para nós finalizarmos a palavra. Não, dois versículos, por favor. Vamos ler essa noite no livro de Romanos, capítulo de número 12. Depois nós vamos ler Gálatas. Só mais dois textos para nós encerrarmos a palavra essa noite. Romanos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Eu sei que essa palavra não é para você dar glória a Deus. Eu sei que você não está com vontade nenhuma de dar glória a Deus. Que não é aquela palavra que você vai vencer, você vai triunfar, você vai ter vitória. Mas é uma palavra que Deus dá um chacoalhão assim na gente para dizer: você tem que ser melhor. Você tem que ser a melhor pessoa, tem que ser o melhor crente. É igual aqueles filmes, sabe, de superação, que o técnico chega, bate assim na cara da pessoa: você tem que ser melhor, vai, levanta, seja o melhor. Já viu quando a pessoa está lutando boxe? Eu não gosto de luta, irmão. Eu não gosto de boxe, de kung fu,
karatê, acho isso uma besteira. Nada contra, mas eu não gosto, entendeu? Mas sabe quando tem a luta de boxe? Que chega lá o treinador, o cara tá lá no bombo, lá todo arrebentado, e o treinador fala, não, levanta, vai lá, vai dar a volta por cima, você pode vencer a luta, e o cara cria a força, ele vai lá, luta e vence. Então, é como se Deus falasse com nós, vai, levanta, faça uma diferença, seja diferente hoje. Não é o mal que vai te vencer, é você que vai vencer o mal. É você que vai ser melhor que a tentação, você que vai ser melhor que o pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no versículo que nós vamos ler, não é o versículo 1 que você já conhece. O versículo 1 também poderia comentar aí sobre essa palavra, que daria certinho no que eu estou pregando. Mas é o último versículo do capítulo 12, que é o versículo... Qual é o último versículo do capítulo 12? Ah, vocês não estão com a Bíblia aberta, né? Só enquanto está com a Bíblia aberta, né? Peguei vocês, está vendo? Eu estou pegando ninguém está com a Bíblia aberta? Só ele não falou. Versículo 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Então, se o diabo está tentando a gente, nós estamos errando, vamos tirar do nosso coração o mal e vamos ter uma atitude diferente. Sermos diferentes. E para finalizar, Gálatas, que é 2 livros à frente, depois passa o 1 Coríntios, 2 não, 3, é o terceiro livro depois, né? Que passa 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí vem Gálatas, capítulo 6, que é o último versículo que eu li essa noite. Que é o último capítulo também do livro de Gálatas, né? Do lado de Efésios. Agora eu estou ouvindo as Bíblias abrindo. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então vamos fazer o bem hoje, vamos fazer o bem amanhã. Se nós erramos hoje, vamos nos arrepender ainda hoje, pedir perdão para o Senhor, para amanhã termos o melhor, e vamos fazer o melhor hoje, o melhor amanhã, se dedicar hoje, se dedicar amanhã, para nós vencermos amanhã. É lutando hoje para vencer amanhã, é resistindo hoje para vencer amanhã, é sendo forte hoje para triunfar amanhã. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Lembra que nós lemos no começo da palavra? Há tempo de plantar e há tempo de colher o que você plantou. Então, se você plantar no seu coração a maldade e viver da maldade, vai colher a maldade, igual Caim plantou o mal, colheu o mal e viveu do mal. Mas se você plantar o amor, plantar a paz, plantar a fé, plantar a resistência contra o mal, plantar o arrependimento no seu coração todo dia, porque a gente peca todo dia, irmão. Não pense que a gente pecou só uma vez ou outra. Todo dia você pega. Você pega na sua mente, você pega no que você está vendo, você pega no que você está falando, você pega no que você está ouvindo, você pega em todo lugar. Você está no ônibus, você está na casa, no trabalho. A gente pega direto. Mas todo dia vamos nos arrepender, vamos buscar, vamos pedir a ajuda de Deus para que a gente possa vencer. É vencendo hoje, é plantando hoje o nosso melhor para colher a vitória amanhã em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, aplauda a palavra do Senhor, glória a Deus.